Muito bem. As crianças deverão permanecer hoje, elas não sairão. Eu peço que as crianças fiquem em silêncio, sentadinhas nos seus lugares, e que possam prestar bastante atenção naquilo que vai acontecer na sequência do nosso culto. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Canta comigo aí, ó. Olhar para ti e chamar o quê? E chamar tua atenção, entra na minha casa, vai lá, entra na minha vida. Quero ver vocês. Estão sabendo, hein, meu? Estão sabendo. Eu tenho certeza que, ó, altas vezes vocês já cantaram essa música domingo à noite, fechava o olho e falava, entra na minha casa, entra na minha vida. Hã? Tô sabendo, meu. Tô sabendo. Cara, vocês sabiam que foi a primeira vez que alguém escreveu uma história para reconhecer um cara pequeno, mas feroz. Like Romário. Tá, vocês devem estar se perguntando, quem que é esse maluco beleza gospel? Dou uma chance para vocês. Pequeno, mas feroz. Eu sou Zaqueu, cara. E hoje eu vou contar para vocês a minha história. Eu era um cara muito rico, muito rico. Tudo bem, hoje eu estou descalço, eu esqueci minha sandália em casa, mas eu era um cara rico, muito, muito rico. Os meus filhos, eles estudavam na melhor escola de Jericó, tipo um Marista, um Cepam, um Escola Boas Novas. É sério, cara, é sério, estudavam. A minha mulher só usava roupa de grife. Só de grife, cara. Meu cartão de crédito não tinha limite. Cara, eu nem esquentava a cabeça. Chegava fim do mês, aquele boletão. Cara, eu nem queria saber quanto era. Pegava o dinheiro, estava pago. Mas, vou falar a verdade, eu tinha tudo isso, mas eu era um cara incompleto. Eu vivia procurando algumas coisas que pudessem preencher um vazio que eu sentia. E eu procurei, cara. Procurei muito, 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 muito. Não tinha achado. Aí, beleza, num belo dia, segunda-feira, de manhã, acordei cedo, fui trabalhar, né? A vida não tá fácil. Esses dias foi no mercado lá, R$4,50 o litro do leite, cara. Sabe o que é isso? R$4,50 o litro do leite. Cara, lá em casa vai uns 2 litros de leite por dia. A criançada detona no leite com Nescau. Mas beleza. Segunda-feira fui lá trabalhar. Recolhi uns impostos aqui, extorqui uns ali, uma propininha acolá. Sabe como é que é, né? Não tá fácil, tem que garantir o futuro da criançada. Mas aí, beleza. Tava lá, de boa, caminhando no meu caminho, caminhando e cantando e seguindo a canção. Ouvi de um cara que estava passando pela cidade. Um homem que estava conduzindo o povo, ensinando, fazendo milagres, maravilhas. E eu pensei, tenho que conhecer esse cara, velho. Poxa, um cara top. Um cara bom. Cheguei lá, na Vicente Machado de Jericó, pinhado de gente, cara. Mas muito gente.
Aí eu tentando encontrar, assim, pá, cadê o cara, cadê o cara? Cara, você não tem noção. Uns varão alto, assim, ó, tipo umas taquara, velho. Não tinha como enxergar nada, nada, nada. Olhei um pouquinho pra frente, uma árvore. Cara, é lá que eu vou. Pá, olhei, pá, ninguém tá vendo. Fui. Cheguei na árvore e me moquei na árvore, né? Tipo, dava pra ver tudo daqui de cima. Me escondi bem, né? Vai que a galera vê que eu tô aqui, copia a minha ideia. Imagina um monte de uns macacão velho pendurado na árvore, não ia rolar. Então fiquei bem mocado, tal, escondidão, só de butuca pra ver assim, tal. E daí esse cara, eles falavam que ele era um tal de Jesus, veio vindo. E eu mocado na árvore. Pá. E ele vindo, ele vindo. De repente, ele começou a vir na minha direção. Mas eu pensei, não, acho que não, né? Só tá dando uma desviada e tal. Mas ele continuou vindo. E vindo. E vindo. Ficando mais perto. E eu, mano, o que vai rolar? E ele vindo. Aí ele chegou, olhou bem pra minha cara. Eu olhei pra cara dele. Ele olhou pra minha cara. Imagina a cena, né? Eu, pendurado numa árvore igual um macacão. E ele me olhou e falou, Zaqueu. Deu, ô, cara, ele sabe o meu nome, velho. Que loucura. Ele falou, Zaqueu. Deu, meu Deus. E agora? Só que não parou por aí. Eu ali, na árvore. Ele falou assim, Zaqueu, desce dessa árvore, cara, porque eu já vou na tua casa. Daí eu, what? What's going on? Daí ele falou, cara, eu vou lá na sua casa hoje. Meu, eu desci da árvore no galeto, no galeto. Cheguei em casa, ô mulher, passa lá no Tozeto, compra umas paradas top aí, que hoje tem visita. Beleza, ela foi, voltou, põe a melhor roupa, pôs a melhor roupa. Jesus sentou, a gente começou a conversar, e só de olhar para ele eu sentia uma paz, uma tranquilidade, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Os gestos dele eram gestos gentis e palavras tão doces. E aquele dia foi maravilhoso. A gente conversou muito. E no final da nossa conversa, ele olhou para mim e falou assim: hoje houve salvação nessa casa. E eu nunca vou esquecer. Depois desse dia, eu tomei uma grande decisão. Eu resolvi dar metade dos meus bens aos necessitados. E tudo aquilo que um dia eu havia extorquido das pessoas, eu resolvi restituir 4 vezes mais. Esse dia mudou a minha vida, mudou os meus valores, mudou o meu destino. E depois desse dia, a minha vida e a vida da minha família, ela nunca mais foi a mesma. Deixa eu tirar aqui o pandeiro do Zaqueu. Pedir para o Davi estar comigo aqui. Vamos orar, queridos. Senhor, continua abençoando as nossas vidas, ministrando o nosso coração. Nessa noite diferente que o Senhor dá a essa igreja, o Senhor tem um propósito de bênção. O Senhor tem um propósito de a graça do Senhor se manifestar
de uma maneira extraordinária aqui. Louvado seja o Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós te amamos, ó Deus. E obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor vem até nós, assim como foi até Zaqueu. O Senhor foi até onde ele estava, o enxergou, o avistou. Naquele dia, o Senhor ministrou as necessidades básicas, prementes, dentre elas, a maior necessidade do coração de Zaqueu. E que nessa noite o Senhor possa fazer o mesmo conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a história de Zaqueu é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. A história de Zaqueu mexe muito com as crianças, todas elas já ouviram um montão de vezes. Chama-nos muito a atenção essa história inusitada, né, do cara que subiu numa árvore para ver Jesus. E foi muito bom relembrá-la nessa noite de uma maneira diferente. Texto do pastor Paul, né, interpretado pelo Léo, com a característica própria do Léo. Foi muito bom ouvi-la da perspectiva do próprio Zaqueu. Zaqueu contando a história para nós. Mas eu costumo dizer, queridos, que o foco principal dessa história não é Zaqueu. Nunca foi. O foco principal dessa história é Jesus. O Jesus que é especialista em mudar histórias. Jesus que mudou a história de Zaqueu. Jesus que mudou a história de Pedro. Jesus que mudou a história da família de Jairo. Jesus que mudou a história da viúva de Naim. Jesus que mudou a história da mulher cananeia. Jesus que mudou a história de Marta, Maria e Lázaro. Jesus que mudou muitas histórias de pessoas que estão aqui nessa noite. Jesus que mudou a história dessa igreja, que construiu a história dessa igreja ao longo dos seus 101 anos. E se o foco principal desta história não é Zaqueu, muito menos o foco principal dessa história é a árvore, que às vezes é tão valorizada. Nós procuramos uma árvore para tirá-la da nossa chácara, uma árvore simples. Obrigado ao Derlei, né, que nos fez esse serviço, que nos abençoou e trouxe a árvore aqui. Mas a árvore não é o mais importante dessa história. Assim como na história da mulher samaritana, o mais importante não era o poço. E às vezes nós valorizamos muito o poço. Assim como na história da cura do paralítico, o mais importante não era o tanque lá de Betesda. Assim como na história da pesca maravilhosa, o mais importante não era a quantidade de peixes. Assim como na história do coxo que foi descido por uma maca até onde Jesus estava, depois de terem aberto um buraco na parede, o mais importante não era nem a maca, nem o buraco aberto na parede, mas o mais importante era Jesus. E o mais importante na história de Zaqueu é o encontro com Jesus. É isso que torna esse momento extraordinário. É por isso que essa história merece ser contada e repetida e está aqui, tantos anos depois. É por isso que essa história mexe conosco, porque nós também somos seres em busca. É por isso que essa história mexe conosco, porque nós também somos seres em busca. Nós também somos seres com necessidades especiais. Nós também queremos ver Jesus. Mas eu quero ministrar rapidamente, queridos, respondendo a pergunta: o que Jesus fez por Zaqueu e o que Jesus pode fazer por nós também. O que Jesus fez por Zaqueu e o que Jesus pode fazer por nós também. A primeira lição que eu enxergo nesse texto, que gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, é que Jesus reconfigura as oportunidades. Jesus faz isso. Jesus reconfigura as oportunidades.
Isso é bem visível na história de Zaqueu, porque na visão dos religiosos da época, não havia, ou simplesmente não haveria de jeito nenhum, oportunidade para alguém como Zaqueu. Ele não se enquadrava definitivamente no perfil de alguém para o qual haveria possibilidade de salvação. O seu destino estava decretado e era o inferno. A sua perdição estava declarada pelos religiosos da época. Na visão desses líderes religiosos, o sistema religioso judaico, Zaqueu era pecador demais. Mas Jesus redefine a lei da oferta e da procura. Jesus globaliza o evangelho. Jesus disponibiliza salvação a todas as pessoas. Jesus surpreende a todos, inclusive Zaqueu, ao parar embaixo da árvore onde Zaqueu havia subido, ao se dirigir a ele, mais do que isso ainda, chamando-o pelo seu nome, dizendo Zaqueu, chamando-o pelo seu nome, mais do que isso ainda, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Glória a Deus por isso, por tão grande bênção, por esse Jesus, que essa igreja serve há 101 anos, e por esse Jesus que mudou a história de Zaqueu, esse Jesus que mudou muitas histórias de pessoas aqui, e Jesus que pode mudar a história de pessoas nessa noite, amém? Jesus pode fazer isso. E aqui, queridos, ainda falando sobre essa questão das oportunidades que Jesus dá, nós aprendemos algumas lições. Nós aprendemos que Jesus nunca está ocupado demais a ponto de não ter tempo para nós. Jesus tem tempo para nós. Na visão de Zaqueu, Jesus estava ocupado demais, mas Jesus foi até ele, parou embaixo da árvore, foi até a casa dele e abençoou aquela vida. Jesus nunca está alheio demais a ponto de não perceber as nossas necessidades. Jesus não fica distraído no WhatsApp o dia inteiro. Ele percebe as nossas necessidades, assim como ele percebeu a necessidade de Zaqueu. Zaqueu, naquele dia, tinha uma necessidade imensa de salvação. Mas eu pergunto nessa noite, qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade nessa noite? O que você precisa? O que você precisa receber de Deus? Eu olho para essa história e vejo que Jesus nunca nos considera pecadores demais a ponto de dizer, não tem mais jeito para você. Jesus nunca faz isso. Essa é uma visão que às vezes nós temos. Talvez Zaqueu pensou assim, ou de fato ele pensou assim, não vou me apresentar para Jesus, eu só quero vê-lo, porque eu sou pecador demais, e as pessoas vivem aí, quando eu ando pela rua, me xingando de publicano, pecador, ladrão. Jesus simplesmente não vai me aceitar, mas naquele dia Jesus o surpreende, fazendo algo extraordinário, indo além, muito além do que Zaqueu imaginava. Mas a segunda coisa que eu gostaria de ministrar é que Jesus não apenas reconfigura as oportunidades, mas Jesus também redesenha a nossa existência. Glória a Deus por isso. Jesus redesenha, Ele desenha de novo, Ele dá um novo design, um novo jeito de ser. E uma história contada de uma maneira meteórica na Bíblia, apenas 10 versículos, Lucas 19, de 1 a 10, lá estão narrados 10 versículos que contam a história de Zaqueu. 10 versículos condensa a história de uma mudança tão radical na vida de uma pessoa. E é isso que Jesus faz na vida das pessoas. Por isso Ele é tão extraordinário.
Por isso ele é tão fundamental nas nossas vidas. Jesus não faz, queridos, apenas uma operação tapa-buracos. Ele não faz uma maquiagem para transformar apenas a nossa estética, a nossa aparência. Ele não faz plástica para dar jeito em algumas rugas. Ele não recomenda apenas um livro de autoajuda, leia que você vai se sentir bem. Ele não promove apenas uma sessão de cura interior. Ele não nos dá apenas uma palestra motivacional. Jesus faz muito mais do que isso. O que Jesus disse para Zaqueu? Hoje, o que mesmo, queridos? Vamos lá, digam comigo. Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Sabe o que Jesus faz? Jesus redesenha a nossa vida. Ele muda o nosso DNA. Ele nos ressuscita, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente sem a presença dEle. Jesus mexe com as nossas estruturas, conforme o cântico, que o Léo entrou cantando, as estruturas psicológicas, espirituais, mentais, materiais, emocionais. Zaqueu é uma nova pessoa a partir do encontro com Jesus. Zaqueu subiu naquela árvore naquele dia, por causa do grande vazio que havia no seu coração. Ele fez isso. Ele, no nosso linguajar jovial de hoje, ele pagou o mico, subiu naquela árvore. Ele se despiu de todo o seu status, de tudo que ele era, e ele subiu naquela árvore por causa do vazio que havia no seu coração, algo que ele não aguentava mais. Eu pergunto, por qual motivo você precisa subir na árvore nessa noite? Você pode ficar tranquilo que eu não vou fazer um apelo e convidar você para subir nessa árvore, tá? Mas figuradamente, por qual motivo você precisa subir na árvore nessa noite? Por qual motivo você precisa vir a Jesus? Você está cansado? Sobrecarregado? Você está cansado e sobrecarregado? Você não tem mais esperança? Você está com algum problema no casamento? As coisas estão difíceis? Você está endividado? E nessa noite precisa subir na árvore por causa disso? Você perdeu a alegria de viver? Você está lutando com ou contra uma enfermidade? Você tem um problema insolúvel? Quantos precisam receber essa palavra de Jesus nessa noite? Hoje houve salvação nesta casa. Nós queremos ministrar uma música. Quero convidar um grupo vocal que nós convidamos para estar adorando o Senhor com uma música, uma canção nessa noite. Deixe Deus ministrar o seu coração, deixe Deus falar com você. Enquanto nós cantamos essa música que fala sobre esse Jesus e sobre um desejo que nós temos e talvez você tenha, e que nessa noite está aflorando aí a respeito de Jesus. Ouça essa canção e deixe Deus te ministrar. Cidade, levando o evangelho aos confins.
Nazareno tenha juntado a ele multidões. Pois quando ele fala, o universo para e quer ouvir. Todo mundo quer ouvir, apenas por palavras. Um homem pode reviver. Qualquer necessidade pode ser resolvida em seu poder. Quisera eu tocar sua veste e ser curado. Quisera eu ter visto o mar acalentado. No seu olhar amável, perdoa e restaura o sofredor. Quisera eu por sobre as águas ter andado. Quisera eu milagres ter presenciado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. Quisera eu os pés do mestre ter lavado. Quisera eu a sua cruz ter carregado. Pois quem com ele anda encontra alívio para a sua dor. Pois quem com ele anda, sim, anda como o próprio Salvador. Quisera eu, quisera eu, quisera eu, quisera Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Quisera eu tocar sua veste e ser curado. Quisera eu ter visto o mar acalentado. No seu olhar amável, perdoa e restaura o sofredor. Quisera eu por sobre as águas ter andado. Quisera eu milagres ter presenciado. Pois quem com ele anda, encontra alívio para a sua dor. Quisera eu os pés do mestre ter lavado. Quisera eu a sua cruz ter carregado. Pois quem com ele anda, encontra alívio para a sua dor. Pois quem com ele anda, sim, anda com o próprio Salvador. Quisera eu, quisera eu, quisera eu, quisera eu. Senhor, o Senhor está neste lugar, nessa noite. Nós somos ministrados, ó Pai, pela história de Zaqueu, aquele homem que naquele dia teve a ousadia, pois havia uma necessidade no seu coração.
Nessa noite aqui pode haver muitas pessoas com necessidades. E o Senhor está vendo, e o Senhor está enxergando nessa noite. E que o Senhor vá tocando em cada coração, para que corações sejam quebrantados, ó Pai, na Tua presença, para que a luz do Senhor esteja brilhando neste lugar, para que a salvação do Senhor esteja acontecendo neste lugar, para que as transformações do alto possam ser liberadas neste lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. No nome poderoso, e santo, e tremendo, e gracioso do Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja salvação nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Coloque-se em pé, querido. Eu quero dar oportunidade a você que deseja uma oração nessa noite. Talvez queira dizer assim: quisera eu estar ali naquele dia para ganhar a salvação do Mestre. Quisera eu estar ali naquele dia para receber a bênção, a transformação, a mudança. Mas o fato é, querido, que Deus está aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Deus está aqui. Então, se você deseja, você tem uma necessidade, uma luta, e deseja vir à frente nesse momento. Se você foi convencido nessa noite que hoje é dia de salvação, você precisa de salvação na sua casa, você quer ouvir a voz de Jesus dizendo assim: hoje houve salvação nesta casa, para você sair do seu lugar e venha aqui à frente. Se você tem alguma necessidade, daquelas que eu falei aqui, o que você precisa nessa noite? Saia do seu lugar, vem aqui. Como eu disse, essa árvore não tem poder, essa daqui só para decoração. Mas o mesmo Jesus que naquele dia se dirigiu até Zaqueu, Ele está aqui nessa noite. E se você crer nele, se você confiar a sua vida a Ele, se você entregar a sua vida a Ele, essa noite vai ser noite de salvação, essa noite vai ser noite de transformação, essa noite vai ser noite de mudança. Você veio aqui para um aniversário, para uma festa, mas você pode ganhar muito mais do que isso. Você pode voltar para sua casa tendo ouvido essa voz do Mestre que diz: hoje a salvação chegou para você, hoje a transformação chegou na sua vida, hoje a mudança chegou na sua casa, hoje o milagre vai acontecer. Venha com fé, venha crendo, venha depositando a sua confiança no Senhor, venha entregando o seu coração para esse Jesus. Ele está aqui, Ele está se dirigindo a você, e vai chamá-lo pelo seu nome. Ele vai te surpreender, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Nós vamos orar, queridos. Eleve sua voz aos céus, faça sua oração. Busque o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que está neste lugar, o Jesus que está aqui operando na sua vida. Ó Deus, eu peço que o Senhor passe aqui agora, e que o Senhor vá tocando cada um desses corações, em nome de Jesus. Essas pessoas que deram esses passos, que vieram à frente, ó Deus, o Senhor sabe o que cada um necessita, o Senhor sabe o que está no coração, o Senhor sabe qual é o grito que está saindo nesse momento lá de dentro, Pai. O Senhor sabe qual é o pedido de socorro nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui, o Senhor esteja curando, o Senhor esteja transformando, o Senhor esteja agindo abençoadoramente,
curadoramente, que o Senhor esteja agindo salvadoramente, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor abrace cada vida, que o Senhor abrace cada vida, nós te pedimos. Que cada vida nesse momento sinta o toque do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale, ó Deus, aos ouvidos de cada um, que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor ministre uma palavra de esperança, uma palavra de vida, que o Senhor ministre uma palavra de encorajamento, que o Senhor ministre uma palavra de direcionamento, ó Pai amado. Em nome de Jesus, acolhe-nos na Tua presença. Nós precisamos de Ti, nós carecemos do Senhor. Vai tomando cada vida, vai tocando cada coração e vai fazendo uma obra extraordinária, e que cada pessoa possa retornar ao seu lugar convicta de que o milagre chegou, que o milagre chegou. Nós estamos nos apropriando pela fé desse milagre do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco, porque o Senhor ainda se dirige a nós, porque o Senhor ainda nos vê em cima da árvore. O Senhor chega e fala conosco, e o Senhor abençoa as nossas vidas, e o Senhor diz: hoje é dia de salvação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança, hoje é dia de você se levantar e viver uma vida nova e uma vida plena. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Teu nome, Pai. Nós recebemos isso, essa ministração, essa presença, essa bênção do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos, é que nós Te agradecemos. Amém, Senhor.